Olá, seja bem-vindo à quinta aula do seu curso de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e como eu prometi na aula passada, a gente fez o primeiro programa utilizando a interface padrão do Java, e agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aprender a usar o Swing e o JavaFX. E se você chegou nesse vídeo porque você digitou Swing e JavaFX no YouTube, saiba que você tem um curso completo de Java. Se você já sabe a base de Java e quer só ver como é que funciona, por exemplo, o JavaFX, né? Assiste essa aula. Agora, se você é um cara que começou a estudar Java, você não sabe nem para que serve o Java, você não sabe o que é JRL, é JDK, é JT. Se você não sabe isso, volta. A gente tem uma playlist completa aqui, ó. Clica aqui, você vai ser desviado diretamente para a playlist, onde você vai ver todas as aulas de Java, né? E aqui você vai ter uma evolução. Essa é a quinta aula de um curso que é gratuito, seja bem-vindo, e tem certificado no final. Isso é bem legal. Todos os nossos alunos cadastrados tem direito a certificado no final do curso. Maiores informações, assista o curso que você vai ver melhor. Mas na aula passada a gente fez um programa para escrever Olá Mundo na tela. E escreveu de uma maneira bem ridícula, né? Bem simples. E no final da aula eu mostrei para você outras maneiras de se mostrar na tela coisas, né? Inclusive utilizando interface gráfica e inclusive celulares. Só que agora eu vou mostrar para você como é que mostra coisas na tela, como é que você bota componentes visuais na tela, utilizando bibliotecas, APIs e até mesmo plataformas, como por exemplo o JavaFX, que é a novidade das últimas versões do Java. Então vamos entender como é que isso tudo funciona, passo a passo, naquele esquema que você já está acostumado. Na aula passada, você deve se lembrar bem que a gente tinha feito esse programa. Um programa que tinha uma classe básica, tinha um método principal e um system.out.print, que é um comando padrão para escrever na tela, que vai mostrar a mensagem Olá Mundo. Até aí tudo bem? E se você viu a aula passada, você não vai se preocupar tanto com esses comandos, que somente o comando system.out você vai precisar digitar, e mesmo assim você escreve o salt, que a gente já aprendeu, né? Bota o salt, aperta o tab, que ele já escreve o comando para você. Mas o que importa é que é o seguinte: o Java, ele funciona, como eu falei, em múltiplas plataformas, ele tem que ser uma linguagem extremamente leve para poder funcionar com uma performance maior, porque ele funciona sobre uma máquina virtual. E aí eu vou trazer aqui para você uma ideia do seguinte: o Java, ele funciona por pacotes. Basicamente, eu gosto de brincar o seguinte: Java é como se fosse um carro popular. Calma, eu explico. Para a maioria das pessoas, quando eu falo carro popular, uma ideia vem na cabeça: básico. Quando você compra um carro popular, normalmente ele não vem com ar-condicionado, travas elétricas, vidro elétrico, nem rodas de liga leve. A gente aqui no Brasil está acostumado com isso, né? Você compra um carro que ele tem roda normal, você tem volante, um lugar para sentar, um step para trocar e acabou. É um carro básico, né? Farol e tudo mais. As coisas básicas, o carro vem. O Java é assim também. O básico, ele já vem no Java. Qualquer coisa que você precise a mais, você tem que adicionar pacotes. Então, por exemplo, se eu quiser no meu carro popular adicionar um ar-condicionado, eu posso fazer o seguinte: import ar-condicionado. A instrução import, ela é utilizada no Java para importar pacotes novos. Por isso que eu estou fazendo essa brincadeira com você. Então, o seu carro você comprou sem ar-condicionado. Você pode dar um import no kit, no pacote de ar-condicionado. De maneira similar, você pode também dar import trava elétrica, ou import vidro elétrico, ou import rodas de magnésio. Deu para entender esse conceito? Então, tudo que você precisar de extra, você tem que importar. Lembre-se disso. Ainda no exemplo do carro popular, considerando o farol, você vai precisar dar import farol? Todo carro, por mais popular que seja, ele não tem farol? Agora, eu não estou falando de farol de milha, não tem farol de milha. Então você poderia dar um import. No farol normal, todo carro popular tem que ter, né? Porque é uma regra, todo carro tem que ter farol. Sendo assim, não é necessário dar import nele. Beleza? Deu para entender minha ideia maluca? Então eu penso o seguinte: o Java é como se fosse um carro popular. Ele não vem com a maioria dos pacotes que você precisa. Mas quando você for precisar dele, você vai dar um import nesse pacote. Ficou claro? Deu para entender? Então vamos lá, vamos ver na prática agora isso funcionando. Por padrão, a linguagem Java, ela já vem com um pacote chamado JavaLang. Esse pacote vem com as instruções básicas de funcionamento do Java, as instruções ditas essenciais. E quando eu digo essencial, eu digo essencial mesmo. Coisas do tipo realizar operações aritméticas, fazer testes condicionais, escrever na tela. Então, coisas bem simples, elas já vêm incluído no Java. Algumas dessas instruções que eu falei vêm dentro do JavaLang, mas na grande maioria dos casos, você vai precisar de coisas adicionais. E aí, a gente já viu aqui, você vai precisar de pacotes. Vamos ver alguns exemplos de pacotes que existem aí. Sendo assim,
Se o JavaLang já vem carregado em todo o sistema padrão do Java, você não vai precisar utilizar o import. Outros exemplos de pacotes que você pode ter no Java são os seguintes: Java Applet, para criar aplicativos, Java Util, que são utilitários, por exemplo, para monitoramento de entrada, como teclado, Java Math, para funções matemáticas, tem JavaNet, para redes, JavaX Sound, esse X é de Extended, são bibliotecas estendidas, para som, para mídia. Temos também o JavaX Swing, que nós vamos utilizar logo em seguida. Temos também o JavaFX e a extensão FXML. E inicialmente você não precisa ficar preocupado em decorar essas bibliotecas. Aos poucos você vai se acostumando com elas e a própria ideia, o próprio NetBeans vai te ajudar com isso. Você vai ver como é que funciona. Fique calmo, pequeno gafanhoto. Então, vamos dar um passo mais para frente e aprender como funciona a biblioteca Swing. A biblioteca Swing atualmente está na versão 2.0, mas ela nem é a mais recente, ela já tem algum tempo funcionando. Basicamente, a biblioteca Swing ela permite que você crie interfaces gráficas para janelas, para ambientes de janela. Então você vai poder utilizar no Windows, no Linux, no macOS, no Solaris, qualquer sistema que tenha ambiente gráfico, ela vai funcionar. Então, vamos entender aqui a evolução dessa biblioteca. A biblioteca Swing ela vem de uma biblioteca mais antiga, que é a AWT, que é a Abstract Window Toolkit. A AWT foi uma das primeiras bibliotecas gráficas para poder criar isso que eu falei, aplicativos para ambientes operacionais que tenham janelas. O problema da AWT é que ela deixava por conta do próprio sistema operacional de mostrar um componente. Por exemplo, um botão. Um botão no Mac é diferente de um botão no Windows. Visualmente ele é diferente. Então a AWT ela deixava livre para que o sistema operacional decidisse a aparência dos componentes. Isso é uma das características da AWT. Isso deixava com que o sistema ficasse meio bagunçado. Se você criasse um programa no Windows, ele ia funcionar de uma maneira. Quando você colocasse ele no Linux, a tela ia ficar ligeiramente diferente, porque os componentes eram diferentes. Então a AWT, uma das características que desmerece, né, uma das características negativas hoje em dia consideradas da AWT é essa coisa dos componentes visuais ficarem a cargo do sistema operacional. A biblioteca AWT até hoje existe e você pode importar o pacote utilizando import java.awt. Uma tela em AWT teria mais ou menos no Windows essa aparência, mas caso fosse exibido em outro sistema operacional, poderia modificar completamente. Para resolver esse problema do AWT e evoluir a linguagem, surgiu a biblioteca Swing. E Swing vem de balanço, não disso que você está pensando, safado. Para importar a biblioteca Swing, nós vamos utilizar o import JavaX, que é o extended.swing. Uma tela utilizando a biblioteca Swing é muito mais bonita e possui outros componentes visuais bem mais legais. Então é isso. O pacote Swing ele permite que você crie interfaces gráficas. Vamos aprender como faz para a gente criar o nosso primeiro exemplo. Vamos abrir aqui o NetBeans. E depois do ambiente carregado, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um novo projeto, igualzinho a gente fez na aula passada, clicando sobre esse botão amarelo aqui. Nós vamos escolher Java, aplicação Java. Próximo. Vamos dar um nome. Eu vou chamar de Olá Mundo Swing. Vou desmarcar criar classe principal. Desmarcar essa opção é muito importante quando a gente está criando a interface Swing, senão você vai ter mais trabalho para carregar a janela. Se você não criar a classe principal, mais para frente o próprio NetBeans vai te perguntar qual é a classe principal. Calma aí que você vai entender já já. Vamos clicar em finalizar. Não esqueça de desmarcar, criar a classe principal. Finalizar. Ele vai criar o pacote das minhas classes, que eu já criou o meu projeto. Posso abrir aqui, ó. Vamos ver os pacotes. Eu tenho um pacote default vazio. O próximo passo é criar nossa primeira classe. Para isso, nós vamos criar um novo arquivo, clicando sobre esse papelzinho branco. Vamos escolher, no lugar de Java, classe Java, que foi da aula passada, nós vamos escolher Swing. Dentro da opção Swing, nós vamos escolher JFrame, que é uma janela. Clicar em próximo, ele vai perguntar o nome da classe e o nome do pacote. Vamos colocar lá minha classe. Olá Mundo Java. Lembrando, eu vou utilizar o camel case, que são as letras maiúsculas no início das palavras, e como é uma classe, eu começo com letras maiúsculas. Para o nome do pacote, vou colocar tudo em minúsculo. Vou chamar de curso em vídeo. Olá Mundo. Lembrando, na aula passada, se você não lembra, assiste ela de novo para a gente ver as regras de nomeação.
Classes, sempre com a primeira letra maiúscula, todas as outras minúsculas usando o camel case. Nome de pacote, tudo em letras minúsculas. A gente pode utilizar o ponto, underline e tudo mais. Lembra na aula passada? Clicar em finalizar. E ele vai criar o meu pacote, a minha classe, já com uma janela. Viu como é que é simples? A interface do NetBeans, ela pode mudar um pouquinho de computador para computador, mas existe um jeito de deixar ela sempre da mesma forma. Vamos aprender. Se por acaso você perder qualquer uma das janelas, você pode clicar no menu de cima do NetBeans em Janela e redefinir janelas. Então ficou perdido? Fez alguma besteira? Fechou uma janela? Não se preocupa. Janela de redefinir janelas. Você vai utilizar isso bastante. Então, basicamente, do lado esquerdo, nós temos uma janela aqui com os pacotes e as classes. Embaixo eu tenho o Navigator, que vai me mostrar quais são os componentes dentro do JFrame, quando a gente for criar. Aqui na direita eu tenho a paleta de componentes e também a janela de propriedades. Aqui embaixo eu tenho a saída e no meio eu tenho o projeto da classe. Se você perceber, nós temos dois botões aqui que a gente vai usar bastante também. Código-fonte, para mexer no código, e projeto, para mexer na janela. Então vamos para as paletas. Vamos escolher o seguinte, eu vou criar um label e vou criar um botão. Posso diminuir a janela aqui, posso configurar tudo. Selecionar os dois, arrastar. Uma vez que eles estejam posicionados, eu posso configurar certas coisas, como por exemplo, vou clicar aqui no label uma vez, cliques apenas uma vez, vou na janela de propriedades e vou modificar, por exemplo, o text. Aqui vai aparecer a mensagem. Tá lá. Posso também aumentar a letra, configurando fonte, Tem aqui fonte, clique em reticência, escolho, por exemplo, tamanho 24. Também posso fazer a mesma coisa com o botão. O botão, posso vir o texto aqui, clique em mim. Posso também mudar o tamanho da fonte. Em vez de 24, eu vou botar 18 para não chamar tanta atenção. Se quiser chamar atenção mesmo, você ainda pode vir aqui, e colocar a mensagem com o foreground. Clico aqui, escolhe uma cor, vermelha. Pronto. Simples, né? Aí você vai falar, poxa, mas eu não deveria programar, eu não deveria escrever comandos? Deveria, mas a IDE te ajuda. Como eu falei pra você, a IDE, ela facilita a sua vida. E tem gente que vai te criticar por isso. Mas você tá desenhando. Relaxa, gafanhoto. Você está aprendendo a utilizar uma nova tecnologia. Por enquanto, a gente não programa nada, mas a gente vai precisar programar. Antes de mais nada, a gente tem que dar nome aos componentes. Todo componente deve ter um nome. Por padrão, ele já coloca esses nomes aqui, Por exemplo, o meu label, ele se chama JLabel1. O meu botão chama-se JButton1. Vou aumentar um pouquinho esse botão aqui, que ficou meio espremido. Se eu quiser mudar o nome desses componentes, é o seguinte, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele e alterar o nome da variável. Vamos chamar esse aqui de LBL mensagem. E esse aqui eu vou chamar de BTN click. Note que a primeira letra em minúscula, porque ele é um nome de objeto. Clicando em OK. Agora eu tenho LBL mensagem e BTN click. Vamos testar o nosso programa para ver se ele funciona. Vamos apertar o play. E aí ele vai aparecer uma janela. Lembra quando eu pedi para você desmarcar aquela opção de criar a classe principal? Quando eu dou play a primeira vez, ele não sabe por qual vai começar e ele vai me perguntar. No meu caso, eu vou mostrar a janela que a gente acabou de criar, que é uma classe. Então, olha só, a minha classe principal vai ser cursoemvideo.olamundo, que é o nome do meu pacote, Olamundo Java, que é o nome da minha classe. Lembra, pacote tudo em minúsculas, classe com a primeira letra maiúscula. OK. Aguardar alguns segundos e ele vai me mostrar a janela na tela. Você vai clicar no botão e não vai aparecer a mensagem. Óbvio, você não mandou mostrar nada, você não deu comandos ainda. Mas agora a gente já tem componentes e os nomes deles. Vamos programar. Vou fechar o meu programa, sem medo, porque eu não vou fechar o NetBeans. E agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito no botão e vou programar um evento para ele, que é o clique sobre o botão. Então, cliquei com o botão direito sobre o botão, eventos, action, que é ação, action performed, que é ação executada. Clicando sobre ele, nós vamos ser desviados para a área de código. Viu como é que é simples? Você desenha a interface, clica com o botão direito no componente que você quer que o evento seja programado, né? Onde eu vou executar o evento. Onde que é meu evento? É no botão. Eu quero clicar no botão e ele vai executar alguma coisa na minha mensagem.
Agora é hora de botar a mão no teclado e digitar um comando bem simples. Se você prestar atenção aqui, o próprio Java já digitou vários comandos. Inclusive, tem um comando aqui, ó, tem um generated code aqui, que ele está meio comprimido. Se você clicar nesse mais aqui, você vai ver a quantidade de código que foi criada para desenvolver essa interface. Coisa que você não precisou digitar nada. Vou encolher aqui de novo, isso não me importa no momento. E eu tenho aqui, ó, o meu método, que é o btn_click, que é o nome do meu botão, action performed. Isso é um evento. Você identifica que ele é um evento também porque ele está utilizando a awt.event. AWT? Mas você disse que a AWT é velho. Sim, até hoje algumas coisas da AWT são utilizadas. O Swing, ele evoluiu a partir da AWT. Então, dentro dessas chaves, ó, abriu chave aqui, fechou chave aqui. No meio, eu vou escrever o nome do meu label, que é LBL mensagem. Vou digitar um ponto e esperar. Ele vai aparecer essa lista e eu vou botar set text. Dou Enter, ele já preenche para mim. Eu vou set text, abre aspas, olá, mundo. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou configurando o texto, set text, configure o texto de LBL mensagem. LBL mensagem é aquele meu label, ó. Tá aqui, ó. LBL mensagem é um JLabel. LBL mensagem.setText. Olá, mundo. E é só isso. Vamos apertar o play e ver funcionando. Apertando o botão de execução. Tem a janela de novo. Aqui vai aparecer a mensagem. Quando eu clicar no botão, ele vai disparar o evento e vai escrever Olá, mundo na tela. Muito legal, né? É simples. Programar com Swing é simples. Presta atenção. A gente levou, eu tenho mais ou menos uns 20 minutos de aula até aqui. E você só teve que escrever uma linha de comando, cara. Quem vai dizer que Java é difícil? É porque a base ela é complicada. Porque o grande problema é quando você tenta atropelar, quando você tenta pular etapas. O pular etapas é o seguinte, eu não preciso saber a história do Java, eu não preciso saber o que é Java, eu não preciso saber o que é classe, eu não preciso saber botar nome. Eu quero é saber fazer. Aí vai ser difícil, meu querido. Você vai conseguir fazer 1, 2, 3 programas. Quando você começar a dificultar as coisas, já era. Então, você precisa dessa caminhada. Quem reclama que o curso em vídeo é muito devagar, não aprendeu direito Java. Vamos analisar outras coisas aqui, além dessa linha que eu digitei. Aqui embaixo, você também tem algumas linhas que identificam os controles. Vamos ver tudo junto no slide, que vai ficar mais fácil para você entender. Basicamente, o nosso programa é composto do seguinte. Eu tenho a minha classe, tela Swing, e você tem uma palavra nova que não tinha aparecido antes, extends. Nós teremos mais pra frente uma aula reservada exclusivamente para conceitos de orientação a objeto. Mas o que eu resolvi foi o seguinte, durante o curso em vídeo, eu tô falando algumas palavras já anteriormente, para quando a gente for estudar orientação a objeto, você já ter visto tudo de orientação a objeto. Então, quando eu comentei anteriormente sobre classe, eu já falei sobre um conceito de orientação a objeto. Agora eu tô usando a palavra extends. Extends está relacionado a um outro conceito da orientação a objeto. Esse conceito se chama herança. Se você olhar o comando, é o seguinte, a classe pública tela Swing, ela tem como herança javax.swing.jframe. Quando você fala assim, meu avô morreu e eu fiquei com a herança, basicamente tudo aquilo que seu avô tinha passou para você. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, tudo que um JFrame tiver vai passar para essa minha tela. Esse é o conceito de herança. Então eu não preciso ficar criando telas, criando os comandos para as telas. Eu digo que essa minha tela, que eu vou dar Olá Mundo em Swing, ela vai herdar coisa de JFrame. Então eu posso pegar tudo aquilo que JFrame tem e jogo isso para minha tela de Swing. Então eu não preciso ficar recriando a roda. Eu herdo essas características. Ainda dentro da classe, eu tenho as especificações de cada controle. Por exemplo, private javax.swing.jbutton é o btn_click. Isso quer dizer o seguinte, btn_click é o nome de um JButton que é do tipo Swing. E nessa mesma linha aparece um novo comando, que é o comando private. Você estava acostumado a ver public, que é público. Private é privado. Existe um conceito também relacionado à orientação a objeto que diferencia public e private. Por exemplo, minhas aulas são public. Minhas aulas são públicas, qualquer um pode ter acesso. Agora, certas coisas minhas, por exemplo, meu número de telefone é private. Eu não deixo ele publicamente para todo mundo. Deu para entender a coisa? Isso tem um nome na orientação a objeto. O nome que se dá a tornar coisas privadas a um objeto é encapsulamento. Então vai anotando aí, gafanhoto. Mais um conceito. A gente viu o conceito de herança e o conceito de encapsulamento. Não foi bem o conceito, eu citei isso. Mais para frente você vai lembrar disso.
De forma similar, além do botão, a gente tem o Private JavaX Swing JLabel LBL mensagem. Isso é, eu tenho LBL mensagem, que é um JLabel. Depois, eu tenho o código do método. Então, eu tenho Private Void btnclick, que é o nome do meu componente, né, do meu objeto, Action Performed, que é ação realizada, ou ação performada. E dentro do parênteses, eu tenho lá a chamada do AWT. Então, eu tenho a minha classe. Dentro da minha classe, eu tenho comandos dizendo que eu vou ter um botão e um label, e vou ter também um código de um método que vai ser executado quando eu clicar sobre um botão. E eu quero que você perceba o seguinte, nenhuma dessas linhas que eu coloquei aqui você precisou digitar. Tudo o NetBeans te ajudou. Então, a ideia, ela te ajuda pra caramba, ela facilita a tua vida, e esse é o objetivo do programador moderno, ser ajudado e criar o código somente daquilo que é necessário. E eu recomendo que você assista esse trecho de novo. Essa coisa que eu falo de herança, de encapsulamento, de método. Isso tudo você vai precisar desses conceitos. Eles são muito importantes, pequeno gafanhoto. Então, como eu falei, o Action Performed é um evento. Que, na verdade, é um método em resposta a alguma coisa. O comando que eu coloquei dentro foi o comando lblmensagem.setText Olá Mundo. Como eu já expliquei anteriormente, setText é um método do objeto que vai poder modificar o texto que está dentro dele. Então, setText aí, no caso, é um método. Ficou claro como criar uma interface básica no Swing? Vamos partir agora para uma biblioteca mais nova. Na verdade, não é bem uma biblioteca. Ela é um componente adicional de software. Ela é uma plataforma adicional de software, que é o JavaFX. Então, depois, como eu falei, depois do surgimento do Swing, foi criada uma plataforma extra chamada JavaFX. Um dos objetivos do JavaFX é substituir o Swing. Como eu falei, o AWT evoluiu para o Swing e o Swing vai ser substituído mais para frente pelo JavaFX. Então, como eu falei, o AWT tinha a limitação do sistema operacional tomar conta disso. A biblioteca Swing, ela eliminou essa possibilidade. E agora vem a plataforma JavaFX para eliminar uma limitação do Swing. Porque o Swing, ele só cria interfaces para janelas, para Mac, para Windows, para Linux. E o JavaFX, você vai criar uma aplicação e ela vai funcionar para tudo. A versão atual do JavaFX, ela cria aplicativos para janela, já por padrão, mas também cria para celulares e para navegadores. Isso já é garantido pela versão atual do JavaFX. Na próxima versão, já está previsto o suporte a videogames, Blu-rays e sistemas de TV interativa. Então a proposta do JavaFX é gigante. Você vai criar a aplicação uma vez só e ela vai rodar em qualquer um desses aparelhos que eu citei para vocês. É uma plataforma, ela tem um SDK específico. Você já tem essa versão, não se preocupa, quando você baixou o JDK novo, ele já vem com o SDK do JavaFX. É muita sigla? Tá com dúvida? Assiste às aulas anteriores, não se perca nisso. E eu vou aqui demonstrar o mesmo programa de Olá Mundo, utilizando JavaFX, utilizando FXML, que é uma versão bem mais simplificada de utilização, onde eu vou utilizar meio que HTML, XML e CSS, tudo junto. Então, eu vou fechar aqui o meu programa anterior e vou criar um projeto novo. Então vamos clicar aqui, papelzinho amarelo. Você percebe aqui que eu já tenho a possibilidade de criar um JavaFX e vou criar, eu tenho a aplicação JavaFX, mas eu tenho a aplicação FXML do JavaFX. E é essa que eu vou selecionar. Como eu falei, FXML, ele vai juntar XML, HTML e CSS na programação em Java. Próximo, o nome da aplicação, vou chamar de Olá Mundo JavaFX. A classe da aplicação, ele já sugere um nome, se você quiser modificar, pode modificar, eu não recomendo. Vamos clicar em finalizar. Mais uma vez, ele vai criar o nosso pacote. E ele criou, em vez de um arquivo, ele já criou um pacote com 3 arquivos. A gente tem que entender esses 3 arquivos. Vamos dar uma olhada no código do arquivo olamundo javafx.java. Você percebe aqui que ele já deu vários imports, isso é, ele importou bibliotecas externas, pacotes externos, todos eles JavaFX. Ele também utilizou extends para criar uma herança com application, isso é, ele herda tudo que a aplicação tem. Ele tem alguns comandos aqui extras que a gente não vai se focar no momento. Outro arquivo que a gente tem que entender é esse arquivo FXML. Clicando 2 vezes sobre ele, você vai abrir um programa especial que você já instalou na aula anterior, que é o SendBuilder. Mais uma vez, eu vou ser chato. Se você pulou a aula de instalação, você pulou a instalação do SendBuilder. Então, assim, às vezes a gente tem a tendência a falar assim, precisa assistir isso, não é só a instalação. Eu não preciso aprender isso, você não vai me ensinar nada.
Nunca fala isso, cara. Essas coisas, elas são passo a passo. Um curso em vídeo, né? Quando você entrar no curso em vídeo, assiste a aula desde a primeira, cara. Tudo foi pensado para que o seu aprendizado seja divertido e construtivo. Você vai construindo o seu conhecimento aos poucos. Não pule etapas, pequeno gafanhoto teimoso. O SandBuilder, ele substitui mais ou menos aquela interface gráfica que a gente viu lá do Swing. Por enquanto, ele está externo. Mas eu acredito que nas próximas versões, ele já incorpore o SandBuilder ao próprio NetBeans. Então aqui, ó, se você perceber, ele tem um botão, e selecionou o botão, e eu tenho um label meio escondidinho aqui, ó. Basicamente o que eu vou fazer é apagar esses dois. Eu não quero, eu quero criar os meus próprios. E já cria esse meio olá mundo já próprio. Eu vou deletar. Eu vou criar uma aplicação nova. Então, essa tela aqui que eu chamaria de JFrame quando eu utilizo o Swing, ele se chama Anchor Pane, ou painel de ancoragem. Esse painel de ancoragem ele vai servir tanto para celulares, quanto para navegadores, quanto para aplicações, para videogames, para TVs. Então, esse Anchor Pane aqui eu não posso chamar de janela. Ele é um painel de ancoragem. Eu vou vir aqui em controles, e nesses controles eu vou ter os dois botão. Vou arrastar o botão para cá. E vou criar também um label. Então, ele tem um label aqui. De forma similar, eu também posso modificar o texto dele aqui na direita. Vou botar. Vai aparecer uma mensagem. Vou botar ele aqui no meio. Vou botar alinhamento centralizado. Vou aumentar. Posso mudar aqui, ó. Text fill. Vou escolher vermelho. O tamanho da letra também posso colocar lá 18. É bem parecido com o Swing. Não é a mesma coisa, mas é bem parecido. Aqui no botão também, vou mudar o texto dele, que vai ser clique em mim. Fazer igualzinho ao outro. Clique em mim. Organizar aqui. E agora a gente tem que dar um nome para ele, né? Vou dar o mesmo nome. Selecionar o label. Vou vir aqui embaixo, ó, em Code. E vou modificar o ID. Vou chamar de LBL mensagem. E esse aqui de BTN click. Deu Enter. Feito isso, eu vou salvar. Clique em File Save ou Ctrl S ou Command S se você estiver no Mac. Salvo o documento. Vou minimizar aqui. Vou voltar para o meu NetBeans. Agora eu vou utilizar o arquivo Document Controller. Isso é, o controlador do documento. Se você abrir o FXML, vamos abrir aqui o documento. Você vai ver que ele tem uma sintaxe semelhante ao HTML. Isso aqui é XML. Se você abrir o Document Controller, então eu vou ter que modificar algumas coisas aqui, ó. Então eu tenho @fxml. Esse primeiro @fxml é para eu identificar os controles. O meu controle se chama LBL mensagem. E eu tenho um botão. Button. Ele apareceu aqui, ó, uma lâmpadazinha do lado. Eu clico nela. Eu vou adicionar importação pro botão. Então antes, ó, eu tinha somente importação pro label. E agora eu tenho pro label e pro botão. O nome do meu botão é BTN Click. Vou ter que modificar aqui também, ó. Vou abrir de novo o SandBuilder. Selecione o botão. Vem aqui na área Code e vamos colocar no OnAction. Clicou, botão. Sem acento, sem nada. Ó. Letra minúscula no início, botão, utilizando o Camel Case. Isso aqui quer dizer que eu tenho um evento no OnAction, que é o clicou botão. Salvei de novo. Vou voltar ao meu NetBeans e vou programar esse evento. Esse evento ele vai ser o seguinte. É private void. Clicou botão. É o meu. Vou apagar esses dois comandos aqui de dentro. Então eu tenho aqui o meu evento, que é o clicou botão, que é um event. Aqui dentro eu vou colocar o mesmo comando do Swing. LBL mensagem. Ponto. Set text. Isso é, configure o texto para olá, mundo. Vamos dar play. Ele vai abrir a janela.
vai aparecer uma mensagem, cliquei nele, olá mundo. Ficou claro? Vamos analisar um pouco o código para a gente aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos. Então tudo começou com algumas importações, inclusive a JavaFX FXML. Nós tivemos a minha classe utilizando o controlador que implementa initializable. E você vai falar, caramba, mas era extends, agora é implements? Implements nos remete a um outro conceito de orientação a objeto que a gente vai ver mais para frente, que são as interfaces. Sempre que você vir a palavra implements, você vai saber que ele está fazendo uma interface. Logo em seguida, a gente tem o FXML e nós temos os dois comandos para adição de controles, um para o botão e outro para o label. Logo depois eu uso de novo o @fxml para criar o código do meu evento. O código do evento é semelhante ao código do evento do Swing, só modificando um pouco a sintaxe, e eu coloquei exatamente o mesmo comando lá dentro. Para você que está utilizando JavaFX pela primeira vez e achou difícil, olha só, eu vou mostrar os dois códigos em Swing e em JavaFX na tela para você ver como eles são muito semelhantes. Então eu vou dividir a tela no meio aqui. Na parte de cima eu vou botar o código em Swing, na parte de baixo o código em JavaFX. Percebe algumas áreas que são semelhantes. O cabeçalho, sendo que Swing utiliza a herança de JFrame e o JavaFX usa a importação da biblioteca FXML. Logo em seguida eu tenho a declaração dos controles, um para o botão e outro para o label, e eu tenho a mesma coisa no JavaFX. Por fim, eu tenho o método do botão, e em JavaFX eu também tenho o método do clique no botão. Pause o vídeo nesse momento e analise as semelhanças e diferenças entre os dois métodos de desenvolvimento e saiba que o método de baixo ele é mais moderno. Ainda não é totalmente compatível e não tem integração completa com NetBeans, isso é verdade, mas é o método que vai prevalecer daqui a alguns anos. Pause o vídeo e analise o código. Bastante coisa nessa aula, né? Mas ainda tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Como você vai gerenciar os seus projetos, onde você vai encontrar todos esses arquivos e como é que eu gero um arquivo executável de cada um desses meus programas que eu criei na aula de hoje. Voltando aqui ao meu NetBeans, você percebe que eu tenho dois programas que a gente criou hoje. O Olá Mundo Swing e o Olá Mundo JavaFX. Onde eu encontro esses arquivos? Você vai abrir o seu gerenciador de arquivos, no caso aqui o Finder, e você no caso do Windows, se você deixou o diretório padrão, vai abrir a pasta dos meus documentos. No meu caso aqui, eu vou abrir minha pasta de usuário, para você que está utilizando o Mac. Você vai utilizar a sua pasta de usuário e vai procurar a pasta NetBeans Projects. No caso do Windows, você pode abrir em Meus Documentos, NetBeans Projects. Você percebe aqui que tem as duas pastas com todos os arquivos que foram criados. Caso você queira passar esse código para o seu amiguinho, para o seu colega, você pode pegar essas duas pastas e dar para ele. Se você baixa o pacote no site do curso em vídeo, com todos os exemplos, você vai baixar um pacote, esse pacote vai te dar as pastas, só você pegar essas pastas e jogar dentro da pasta NetBeans Projects. Você vai abrir NetBeans Projects e jogar os arquivos dentro dessa pasta. Vamos analisar, por exemplo, a pasta Olá Mundo Swing. Eu tenho o Build, que são as minhas classes, eu tenho NB Project, que é o NetBeans Projects, e eu tenho algumas informações aqui, eu tenho meus arquivos. Na pasta SRC é código-fonte, source. Aqui eu tenho o meu pacote e dentro do pacote eu tenho os arquivos, meu formulário e o meu Java. O problema é que quando eu dou esse arquivo para alguém, ele não vai conseguir executar se não tiver o NetBeans. Não é assim que funciona. O ideal seria que eu gere um executável. Eu faço sempre executável assim, se você assistiu a aula anterior, é o seguinte, eu tenho que gerar o bytecode disso para que ele possa distribuir o bytecode. O bytecode é protegido e as pessoas vão poder executar mesmo que não tenham o NetBeans instalado. Precisa do JRE. Se você estudou anteriormente, você sabe que você vai ter que instalar o JRE na máquina para ele ter a JVM, para ele ter a Java Virtual Machine, e aí você vai conseguir executar seus bytecodes. Para gerar bytecode no NetBeans é muito simples. Antes, vamos entender o seguinte. Dentro da pasta Olá Mundo Swing eu tenho Build, NetBeans Project e Source. São 3 pastas. Percebe que ele vai virar 4 pastas. Então eu estou aqui com o meu Olá Mundo Swing aberto, basta clicar e deixar ele selecionado. E no lugar do Play, eu vou clicar nesse martelinho com a vassoura, que é o Limpar e Construir Projeto. Cliquei. Quando ele mostrar Construído com Sucesso, vamos voltar lá para a nossa pasta. Note que ele tinha Build, NetBeans Project e Source, e agora eu tenho Dist, de distribuição. E aqui eu tenho um arquivo .jar,
que é o arquivo que eu vou distribuir. Pega esse arquivo, dá pro seu amigo, clicando 2 vezes, ele abre o seu aplicativo. Facinho, né? E esse jar, você pode colocar ele no Linux, no Mac, no Windows, em qualquer um deles. E ele vai executar se você tiver a JRE compatível. No meu caso aqui, eu estou utilizando Java 8. Então eu tenho que ter o JRE 1.8 para poder executar esse meu aplicativo. Vamos fazer o mesmo processo no nosso aplicativo para o JavaFX. Vamos dar uma analisada aqui na pasta do JavaFX. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pastas. Eu tenho a pasta dist já aqui. Vamos fazer o seguinte. Olá, mundo JavaFX. Clicou de novo no martelinho e na vassourinha. Quando ele mostrar concluído com sucesso, eu vou vir aqui na pasta dist e eu tenho um jar. Eu tenho um HTML para compatibilidade com o navegador e eu tenho o jar. Cliquei 2 vezes no jar, ele vai abrir o aplicativo, também funcionando sem problema nenhum. E agora você pode distribuir. Se você quiser distribuir o código para os seus amigos, copie essa pasta toda. Se você quiser só mostrar o resultado para ele, pega a pasta dist e joga esse arquivo jar para ele. Basta ele ter o JRE e ele vai executar sem problema nenhum no sistema operacional. Agora sim essa aula terminou. Mas eu tenho um conselho muito importante para te dar antes de terminar. Se você é um pequeno gafanhoto observador, já percebeu que a partir daqui você vai precisar de um conceito muito importante que o Chato do Guanabara sempre cita. Você vai precisar, a partir de agora, ter um curso de algoritmos. E se você fez um curso anteriormente com a gente, você devia estar estranhando. Caramba, Guanabara chato pra caramba, não falou ainda de algoritmo? Eu deixei você chegar até essa 5ª aula para você perceber que você vai precisar de uma ajuda extra. Então é o seguinte, se você quer, a partir de agora, continuar esse curso, a partir da aula 6, 7 e tudo mais, você precisa fazer um curso de algoritmos. E aí você vai falar, poxa, Guanabara, eu vou gastar dinheiro? Não vai. Não vai, porque nós temos esse curso gratuitamente para você no curso em vídeo. Então, se você acessar qualquer um dos endereços abaixo, cursoemvideo.com ou youtube.com/cursosemvideo. Qualquer um deles, você vai ver lá na seção de playlist, você vai ver lá na seção de cursos, você vai ter o curso de algoritmo, faça esse curso. A continuidade desse curso de Java, ela depende dessa aula de algoritmo. Eu espero que você entenda isso claramente, porque não adianta você conseguir, a partir daqui, a partir desse ponto, você não vai conseguir fazer mais nada se você não tiver conhecimento prévio de algoritmo. E eu não estou dizendo se você já teve aula de algoritmo, mas você sente dificuldades, faz o nosso curso. Esse curso ele foi preparado para mostrar às pessoas que elas podem aprender a programar. Então, você precisa, nesse momento, chegamos a um momento crucial. Você não consegue mais dar passos para frente em Java se você não tiver uma base por trás de algoritmos. Você precisa fazer aula de algoritmo. Então, assim, se você está assistindo a aula no lançamento, provavelmente você tem uma semana entre o lançamento da 5ª aula e o lançamento da 6ª aula. Então, você tem essa semana para você dar uma relembrada, dar uma estudada em algoritmo. Se o curso já está aí na playlist e você tem a aula 6 embaixo, não faça a aula 6 antes de dar uma relembrada nos conceitos de algoritmo. Senão você vai achar Java difícil. O grande problema do Java, as pessoas falam assim, Java é difícil, mas eu não sei nada de algoritmo. Se você não sabe nada de algoritmo, você vai ser difícil qualquer linguagem que você vai aprender. Então você precisa dessa base. É muito importante que o Guanabara chato encha o saco. A partir de agora, todas as aulas de Java, eu vou falar, gente, vocês precisam ter aula de algoritmo. Vai lá, faz aula de algoritmo, aula de algoritmo, aula de algoritmo. Porque algoritmo é extremamente importante. Então é isso. Essa aula foi um pouquinho mais extensa, mas a gente viu o desenvolvimento em 2 plataformas. A gente viu, utilizando a biblioteca Swing e a plataforma JavaFX, como você faz um Olá Mundo, e a gente se livrou da maldição. Mas junto disso, a gente viu vários conceitos, como herança, conceitos como encapsulamento, interfaces, classes, métodos, eventos. Isso tudo eu só citei, não expliquei muito aprofundado, mas mais pra frente você vai ver nas aulas de orientação a objeto o que cada um desses conceitos quer dizer. Classe, polimorfismo, né? Tudo aquilo que você viu na faculdade enrolado pra caramba, você vai ver no curso em vídeo aqui e vai ficar, facinho de entender. Pode acreditar em mim. Então é isso. Mais uma vez eu gostaria de pedir aqui, clica aqui para assinar o canal. Você vai clicar aqui, vai ser desviado para uma playlist onde tem todas as aulas que foram lançadas até agora. Ou se você chegou um pouco mais tarde, o curso completo tá aqui, tá aqui. Ou então, aqui no meio, cursoemvideo.com. Aqui você vai ter a experiência completa, você vai poder baixar os pacotes, essas aulas. Se você entrar no pacote da aula 5, aqui você vai baixar, esses 2 Olá Mundo vão estar lá, já tudo bonitinho, compilado, já com bytecode, já com código-fonte, tudo explicadinho, tudo organizado para você. Mas faz o seu, aqui tem um material de apoio bem legal e você vai poder baixar, se você for um aluno inscrito,
vai poder baixar. Se você não é inscrito, você pode assistir, sem problema nenhum. Mas para baixar os pacotes, você precisa ser um aluno inscrito. Mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que está compartilhando, que está vendo os vídeos, que está deixando de baixar os vídeos, né, para distribuir por download e está distribuindo o link, que é muito mais fácil e ajuda pra caramba a gente. O projeto do Curso em Vídeo, ele só se mantém, como eu já falei, por 2 vias: patrocínio e visualizações no YouTube. Se você não está ajudando patrocínio e visualização no YouTube, você está jogando para trás, você está jogando no lixo um projeto. Porque essa visualização, o visualizar a propaganda, o ver a propaganda que está no meio da aula, isso tudo facilita, ajuda o projeto a continuar, e sem isso a gente não consegue manter esse projeto. Então, dá sua colaboração aí, dá um joinha, compartilha com as pessoas e explica para as pessoas: olha só, galera, assiste as propagandas, não fica baixando, não fica pulando, não. Ajuda o projeto, porque mas é chato. Legal. O que você prefere? Você ter um curso com essa qualidade continuando, ou perder isso tudo porque, não, eu quero baixar porque eu não tenho paciência para ver propaganda? Galera, uma mão lava a outra. Um projeto é assim, para prosseguir, você tem que ajudar. E de vez em quando, dá uma visualização em umas playlists antigas, dá uma olhadinha no curso de HTML, a gente vai precisar de CSS pro FXML, então dá uma olhadinha no curso de HTML lá, faz o curso de algoritmo, deixa a playlist rodando lá, deixa com as propagandas, vê tudo direitinho, que a nossa monetização, a gente agradece, a gente reverte tudo isso em qualidade de curso para você. Um forte abraço, meu pequeno gafanhoto, bons estudos e até a próxima aula. Já reparou que acende? Eu não tinha reparado. Como eu já expliquei pra vocês anteriormente nesse curso, e se você tá chegando nessa aula porque você digitou no YouTube Swing, JavaFX, e você não precisa se preocupar em decorar ou aprender. Você não precisa ficar... Inicialmente, você não precisa ficar se preocupando. Então, eu não preciso ficar recriando a roda. Vamos fazer o mesmo processo. Então foi isso. Essa aula foi um pouquinho mais extensa. Nós vimos 2